Fala, meu bom, fala, meu querido, fala, meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje a gente vai comentar aqui um artigo que vai ser publicado no meu Substack chamado Não Precisamos de Aceleracionismo. Esta é a parte 3, diz tem um 3 ali, porque ele faz parte de uma série que eu estava fazendo aqui no canal ano passado, no meu Substack ano passado, mas que infelizmente eu estava meio sem tempo, então demorou um pouco para ser esse terceiro episódio, tá? Primeiro episódio a gente falou do Curtis Yarvin, depois a gente falou do BEP, né, do Bronze Age Pervert, e agora a gente vai falar um pouco de aceleracionismo, né, intitulado então Não Precisamos de Aceleracionismo, parte 3, um texto sobre ir rapidamente para lugar algum. Né? O episódio de hoje ele é um episódio, até botei no disclaimer aqui, ó, tá? Disclaimer: a versão em vídeo desse artigo contém palavras de baixo calão necessárias para a explicação do assunto. Vocês foram avisados, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre uma. A gente vai ter que falar uns palavrão aqui, tá? Mas não é de ficar reclamando e xingando, é porque faz parte da explicação, tá? Então aí, caso você tenha o ouvido sensível, eu evito falar palavrão no canal, tá? De vez em quando eu falo um ou outro, mas de um modo geral eu me considero assim um cara mais. Eu busco ser um cara mais educado, então eu não fico falando palavrão o tempo inteiro, tá? Mas no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre aceleracionismo e é meio difícil você falar sobre aceleracionismo sem falar alguns palavrões, tá? E o episódio de hoje também, ao mesmo tempo que é um episódio que a gente vai falar um pouco de palavrão aqui, ele é um episódio, talvez dos três episódios, o episódio talvez um pouco mais filosófico dos três, tá? Ele é um episódio mais reflexivo, bem mais reflexivo do que os outros, tá? Até porque a gente vai falar do Deleuze, Guattari e do Nick Land, que de fato eram filósofos, tá? Pessoas que mexiam com filosofia mesmo, né? O Kurt Yarvin não dá para considerar ele um filósofo, eu considero ele mais sim um nerdola de TI, né? O Bronze Age Pervert, apesar de ele ter uma cultura geral, assim, um índice de cultura geral interessante, né? Principalmente sobre práticas sexuais gregas lá da antiguidade e tal. Ainda que ele tenha uma cultura geral interessante, eles não são filósofos, por assim dizer, né? O que é muito diferente do Deleuze e Guattari, né? E do Nick Land, tá? Que são as pessoas que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Dando um panorama geral, já abrindo um parênteses, tá? Esse episódio ele vai ser feito de um modo sem pressa nenhuma para nada, tá bom? Então vai ter um monte de parênteses abertos aí ao longo do episódio, né? O primeiro parênteses que eu gostaria de abrir, eu queria comentar um pouco quando eu ouvi falar de Deleuze a primeira vez na minha vida, né? Eu conheço, a primeira vez que eu ouvi alguém estudar Deleuze, tá? Foi quando eu estava na minha graduação em filosofia, acho que uns 10, 12, 13 anos atrás, tá? Eu tinha um colega meu, que o nome dele era Ricardo, nem sei que fim levou o Ricardo, né? Que na época ele estava fazendo um. Ele estava terminando o doutorado em educação física, né? E ele estudava alguma coisa numa linha de. Ele estava numa linha de educação física, tipo, ele estava se formando em filosofia, porque ele queria fazer filosofia, mas ele estava num doutorado em educação física, né? E ele estudava uma relação. A educação física e a filosofia ela tem muitas relações, tá? Então, existe aquela relação entre a mente e o corpo, né, por exemplo, né? E a linha que ele estudava em termos de filosofia ali junto com a educação física era uma questão de envelhecimento humano, né? Como as pessoas lidam com o que significa o envelhecer humano e tal, não sei o que. Tem toda uma discussão bastante interessante, né? E ele curtia muito o Deleuze e Guattari, né? E ele era um cara que ele tinha vindo lá de São Paulo, né? E já vou dar um spoiler, isso aqui é coisa de paulista, tá? Deleuze e Guattari é negócio paulista, tá? Os pianos e tal, aquela coisa toda, né? Mas eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar de Deleuze e Guattari não me interessou muito, tá? O Deleuze e o Guattari, eles ficam... Desculpa, assim, ter que falar... Desculpa, tá? Desculpa os palavrões, né? Mas o Deleuze e o Guattari, eles têm. Eles falam muito, né? São dois franceses, né? Que eles têm um interesse muito em sexo, né? Em cu, principalmente cu. Eles falam muito de cu o tempo inteiro, né?
Não só eles, mas tem outras vertentes aí da filosofia que falam muito em cu, né? No Brasil também tem isso, né? O pessoal adora falar de cu. Eu lembro que aqui tinha não sei se foi a Márcia Tiburi, que falava sobre. Tinha uma dessas intelectuais públicas, umas mulher aí que estuda filosofia, que ela tinha também, falava bastante de cu. O tempo inteiro de pensar pelo cu, né? Você pensa pelo cu. Não sei como é que alguém consegue pensar pelo cu, porque para você pensar pelo cu, você teria que ter neurônio lá embaixo. Você vai ter terminação nervosa, com certeza. Os caras vai te dar uma cravada lá, vai doer. Mas não quer dizer que vai sair um pensamento ali entendeu? Mas tem o pessoal que fala aí pensar pelo cu, pensar. Eu acho que isso aí tem muito daquela discussão freudiana lá da fase anal e tal, né? O pessoal do Brasil gosta muito de Freud também, né? Então existe muita. Tu vai ler os textos desses caras, né? Eu peguei pra ler lá muitos anos atrás, né? Por causa desse meu colega lá que estudava isso, né? Envelhecimento humano. E só cu, não sei o que é isso, cara. Eu olhei assim. Tem até alguns raciocínios interessantes ali, mas eu achei meio uma perda de tempo, tá? E eu acabei não estudando muito isso, não, tá? E até hoje eu acho que não vale muito a pena, não, cara, tá? Se você quiser estudar, tem alguma outra coisa interessante ali que eles estão falando sobre o cu, mas, de um modo geral, se você tem 4 horas para ler alguma coisa, não vale ler Deleuze e Guattari 4 horas, né? Vá ler. Se tu pegar e ler Aristóteles 4 horas, você vai ter um aproveitamento muito melhor na sua vida, né? E naquela época eu pensava isso, né? Pô, podia estar estudando lógica, tô lendo aqui o texto aqui falando de cu. O Deleuze e o Guattari, eles têm uma. E aqui eu não estou reclamando, eu só estou descrevendo, tá? Eles têm uma coisa, eles têm toda uma teoria filosófica por trás sobre o homossexual, né? Sobre dar o cu, né? Não só da cu, chupa-pau, sauna gay, falando de sauna gay do Foucault, que é sauna gay não sei o que, entendeu? Muito disso, né? Isso aí tem bastante. Mas eles têm uma coisa que é bastante até famosa. Talvez você nunca deve ter ouvido falar sobre isso, né? Porque você não é de humanas, então você não conhece isso. Mas é aquela coisa que eles chamam de homossexual molecular, né? Tem... O que é o homossexual molecular, né? Isso aí, assim, ó, o Deleuze e o Guattari achavam, né, que ser homossexual é problemático, tá? Por quê? Porque ser, entre aspas, ser um homossexual é você se colocar em um rótulo, tá? E quando você se coloca em um rótulo, você não está expressando o seu ser homossexual de um modo autêntico. Está se enquadrando num rótulo, né? O homossexual autêntico mesmo, para eles, é o homossexual molecular, que é o contrário de molar, né? Que o molar seria desse grupo, e daí tem o molecular, que seria o homossexual, que ele é tão gay, mas tão gay, mas tão gay, que ele não há rótulo para ele para dizer o que ele é em termos de homossexual, entendeu? E daí que vem aquela coisa isso tem uma reverberação nas teorias contemporâneas lá daquilo que a gente entenderia como woke, né? Que é a questão do LGBTQ, não sei. Por que tem tantas letras por trás daquilo ali, né? Aquilo ali é uma expressão do homossexual molecular. Que o cara não é lésbica, o cara não é gay, o cara não é um GLS, que nem era antigamente, gays, lésbicas e simpatizantes, né? O cara é gay, não sei das quantas, não binário, que não sei o que lá, 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 não sei o que lá. É uma particularização e uma expressão máxima de dentro da pessoa sobre aquilo que ela é que não cabe em um rótulo, né? Isso seria um molecular, né? Daí que por isso que muito do que você tem hoje, né, do LGBTQI, não sei o que, isso aí, isso vem também do Deleuze e Guattari. A gente sabe que primariamente isso vem da escola de Frankfurt, né? Onde vai haver um liberalismo ali de esquerda, né? Uma crítica, uma crítica não, uma vontade de expressar ao máximo a individualidade humana, né? Isso vem lá da escola de Frankfurt, né? Que seria uma libertação geral dos rótulos e não sei o quê. E isso também passa por Deleuze e Guattari nessa questão de você ser não só ser um homossexual, mas você ser um homossexual que se manifesta do seu modo particular último, né?
Que daí que é o cara tão gay, mas tão gay que ele não cabe em nenhum rótulo. Ele é gay no modo próprio, ele dá o cu dele no modo próprio, entendeu? Então não é sobre dar o cu, é sobre dar o cu com autenticidade e individualidade, entendeu? Daí que veio o negócio do homossexual molecular e tal, né? Homero, como é que você sabe essas coisas, cara? É porque eu sou um cara de humanas. Eu conheço um monte de gente que estuda essas coisas e tal. Já fui uns quantos seminários aí Ah, cara, tem. Eu não conto as coisas pra não expor as pessoas, tá? Mas eu já fui a alguns congressos, cara, que divertidíssimo, assim. E os caras só loucura, assim, só assim, cu, falando de cu o tempo inteiro, assim. E parecia, às vezes parecia a pessoa ia apresentar um trabalho, parecia que era a Dercy Gonçalves apresentando um trabalho, mas era um cara, um acadêmico sério, assim, né? E eu lá no fundo, né, segurando pra não rir, assim, engraçado, cara. Ai, ai, tá louco, né? Mas, então, dentro do negócio das humanidades existe essa questão do homossexual molecular, tá? Agora, vamos fechar o parênteses, então, tá? Só pra te contextualizar de onde é que eu ouvi primeiro Deleuze e Guattari pela primeira vez e tal. Mas não é algo. Que nem eu falei, não me chamou a atenção na época. Claro, é engraçado falar de cu, é engraçado, né? Mas nunca me chamou a atenção e eu acabei de fato não estudando muito isso, tá? Eu voltei a ler a questão do aceleracionismo recentemente e tal, né? Mas vamos seguir o texto aqui um pouquinho. Vamos entrar então aqui no texto. Então esse cara aqui, que é meio careca, que parece o tropeço Adams aqui, é o Deleuze. E esse aqui com uma roupa duvidosa aí e uns óculos na cabeça, assim, meio listrado. Eu não sei, meio dois óculos, sei lá, cara. Mas eu procurei, diz que eles não eram homossexual. Eles só gostavam de teorizar sobre isso, né? Teorizar sobre. Os intelectuais franceses, eles têm umas ideias assim meio estranhas, né? Vamos seguindo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para não ficar muito ruim para quem quiser assistir junto, né? A ideia de aceleracionismo tem sua origem nos filósofos franceses de esquerda Deleuze, Gilles Deleuze e Félix Guattari, né? Pra tu falar, tu tem que falar meio aviadado, né? Deleuze, tem que falar meio cubiquinho. Assim. Tem o pessoal que fala Deleuze, mas é errado, né? É Deleuze, Gilles Deleuze e Félix Guattari. Guattari. Por que eu tô com a mão? Isso aqui é italiano, não é a mão. É Gilles Deleuze e Félix Guattari. É? Que eu botei um parênteses ali? Vamos ver o que é isso aqui. Que eu cliquei lá. Agora não dá pra clicar lá, pô. O que aconteceu? Deixa eu ver minha nota de rodapé ali, só um pouquinho. A título de curiosidade, Deleuze e Guattari influenciaram bastante a filosofia brasileira da USP, tendo inclusive Félix Guattari vindo ao Brasil diversas vezes. Deleuze, por outro lado, nunca veio ao Brasil, pois ele tinha uma condição de saúde respiratória frágil, tinha um problema no pulmão, né? E não podia fazer grandes viagens. Mas ambos são bastante lidos e fazem parte da colonização francesa da intelectualidade brasileira. Tá? Então a gente tem aí esses filósofos franceses, o Deleuze e o Guattari. O Guattari veio ao Brasil inúmeras vezes, o Deleuze, apesar dele não ter vindo ao Brasil, muitos brasileiros encontraram pessoalmente o Deleuze e muita gente leu o Deleuze. E o Deleuze ele é bastante estudado em programas de pós-graduação, principalmente da filosofia que possui uma linha mais uspiana, né? Que é a maioria da filosofia do Brasil. Tá? A filosofia do Brasil ela tem uma influência francesa muito grande. Eu já falei sobre a influência francesa no Brasil, né? Inclusive, eu tenho a teoria que o Brasil ele não é só uma civilização ibérica. Eu acho que em termos culturais o Brasil ele é uma civilização franco-ibérica. O Brasil ele é, por exemplo, ele é muito mais próximo da França do que é dos Estados Unidos, né? Então, em termos culturais, até em termos políticos, né? Se for pegar, por exemplo, os Estados Unidos tem dois partidos. Tá? Pode ter mais, mas a gente sabe que na prática tem dois, né? Enquanto que o Brasil ele é pluripartidário, né? Assim como é na França. Na França é pluripartidária, né? A direita francesa ela era muito similar à direita brasileira, né? A direita da Le Pen era muito bem parecida com a direita brasileira, né?
Agora a gente tem essa nova direita liberal, né? Que a gente sabe que isso aí é uma psyop de quinta geração para vender as empresas brasileiras, mas isso é um outro assunto, não vamos entrar nisso. Mas a direita brasileira ela era muito similar à direita francesa, tirando aquela diferença básica da direita francesa ser mais antissemita que a direita brasileira. A direita brasileira não é antissemita, né? A questão judaica não é uma questão muito presente assim no Brasil, tá? Mas enfim, só te dizer assim que talvez você nunca tenha ouvido falar desses caras, mas eu garanto pra você que muito do que você estuda vem deles, né? Principalmente em linhas educacionais, já vi muita gente da educação, Deleuze e educação, né? Então, são filósofos que possuem uma influência enorme no Brasil, tá? E que continuam tendo uma influência enorme no Brasil, tá? Se duvidar, até hoje deve ter gente estudando isso, né? Mas seguindo, né? Não que não tenham filósofos bons na França, tá? Mas esses aqui não são bons, na minha opinião, tá? Tá. Vamos de novo. A ideia de aceleracionismo tem sua origem nos filósofos franceses de esquerda, Gilles Deleuze e Félix Guattari. A origem do aceleracionismo surge no livro O Anti-Édipo, de 1972, onde os autores estão fazendo uma crítica à psicanálise freudiana. Tá? Para Deleuze e Guattari, a visão de Freud sobre o subconsciente está presa em uma forma que eles chamam de forma de uma casa. Calma que eu vou explicar. Tá? Casa no sentido de ter um pai, uma mãe, filhos, leis, etc. A psicanálise freudiana estaria inserido dentro de um contexto familiar, que é o contexto do Édipo, né? Enquanto que Deleuze e Guattari acreditavam que o subconsciente está mais envolvido na ideia de sensibilidade e desejo não estruturado. Tá, o que é isso, cara? Tá, calma, vamos com calma. Tá? No livro O Anti-Édipo, tá, de 1972, tá, o Deleuze e o Guattari eles estão fazendo uma crítica ao modelo freudiano. Tá? Eles vão dizer que o modelo freudiano ele é um modelo fechado dentro de uma estrutura familiar, que é o complexo do Édipo, né? Da mãe, do pai, do filho, de você ter um reino, uma casa que seguem determinadas leis. Tá? E eles veem um problema nisso, tá? Porque eles acham que a questão do subconsciente ele não está estruturado dentro dessa forma de casa. Eles acreditam que o subconsciente ele não é estruturado, ele é um desejo mais livre, né? Que é um negócio molecular. Lembra que eu falei do homossexual molecular? Né? Que ele está preso num rótulo, o não molecular ele está preso num rótulo e o molecular ele é livre, porque ele expressa a vontade dele de dar o cu de um modo mais autêntico, né? Então a mesma coisa, meio parecida, tá? Eles estão falando ali com relação ao Freud, né? Então a psicanálise do Freud ela está presa em um modelo familiar, patriarcal, né? Estruturado ali com leis e tal, né? E eles acham que isso é um problema, né? Que a psicanálise freudiana ela não consegue expressar a sensibilidade e o desejo real, que seria um desejo não estruturado, que seria o desejo molecular, tá? Mas vamos seguir, uma hora tu vai entender o que tem a ver com aceleracionismo isso aqui, tá? Essa crítica feita à psicologia freudiana, né, é conhecida como esquizoanálise. Esquizoanálise não tem a ver diretamente com a ideia de esquizofrenia, tem mais a ver com a ideia de uma análise de corte, uma vez que a palavra grega esquizo, né, significa dividir, cortar, cindir. A esquizoanálise significa ver o subconsciente não como uma estrutura fechada, organizada em papéis teatrais do Édipo, mas sim tem a ver com interpretar o desejo de um modo mais aberto, difuso. Né? E o que isso tem a ver com o aceleracionismo? Interrogação. Né? Então eles estão propondo ali, estão fazendo uma crítica a Freud, e eles estão propondo uma nova visão de ver o subconsciente, que é essa visão difusa, tá? Não estruturada, em um formato de uma casa, né? E uma visão que eles vão chamar de esquizoanálise. Né? Então você não vai ter análise freudiana, você vai ter um novo tipo de análise que é a esquizoanálise, que você vai ver tudo cindido, tudo cortado. Tá?
Isso seria esquizoanálise. Né? E o que isso tem a ver com aceleracionismo? Vamos seguir. Bom, é complicado, mas Deleuze e Guattari associam essa psicologia fundamentada no desejo como algo que tem ligações profundas com o capitalismo, pois o desejo é visto como uma ordem de produção. Está aqui a citação, se alguém quiser ler, 4.3.1. E não só o desejo é visto como uma ordem de produção, mas eles pensam o humano como uma máquina desejante. Então, assim, como o ser humano ele possui o desejo, e o desejo é difuso, né? O desejo ele vai gerar uma ordem de produção, tá? E o ser humano, a função do ser humano é quase como se ele fosse uma máquina desejante. Agora, eu não entendo exatamente, e aí talvez falte conhecimento teórico sobre Deleuze e Guattari, eu não entendo exatamente o que eles encaram como uma máquina, né? Se eles estão falando o humano como uma máquina, seria o humano uma técnica? Eu acho que não, tá? Eu acho que eles veem a máquina de algum outro, dentro de alguma outra perspectiva, talvez a máquina como um motor móvel, né? Pensando ali de um ponto de vista aristotélico, né? Uma máquina é aquilo que se move, né? E ela se move e ela deseja, né? E ela deseja não do modo estruturado, mas do modo difuso. O capitalismo é visto por Deleuze e Guattari como uma ferramenta desterritorializante. Isso aqui é um conceito-chave até dentro das humanidades, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Caso você não ouviu, é o seguinte: desterritorializar significa quebrar tradições, ordens simbólicas, vínculos comunitários, hierarquias, etc. Depois disso, o capitalismo reterritorializa as pessoas para locais onde elas serão úteis para ele, como a ideia freudiana, né? Então, eles vão dizer que o sistema freudiano, que é a família estruturada em pai, mãe, não sei o que, isso é algo útil ao capitalismo. Então, o capitalismo, ele tira a espontaneidade das pessoas, tá? De ser a máquina desejante, de ser molecular, de ter uma expressão própria, tá? E ao desterritorializar, ele vai territorializar depois as pessoas para uma estrutura que é útil a ele, que seria essa estrutura familiar patriarcal de uma casa, né, que possui leis, que possui ordens e tal, né? Então a visão deles, né, é que o Freud ele está apresentando um modelo de psicanálise que é um modelo que ele é uma consequência do capitalismo, tá? Que não é um modelo autêntico, por assim dizer. Tá? De um modo mais simples, o capitalismo destrói as tradições antigas e substitui por ideias novas que servirão ao capitalismo. Quando o processo de desterritorialização é muito radical, acentuam-se os problemas mentais dos seres humanos. Né? Então vai ter aquela crítica de que hoje em dia as pessoas elas estão cada vez mais com problemas mentais e esses problemas mentais eles são fruto do processo de desterritorialização. Tá? Você tirar a pessoa do território dela, né? Então, assim, o que é uma tradição? É um território. O que é uma ordem simbólica? É um território. O que são vínculos comunitários? São territórios, né? O que é uma hierarquia freudiana, por exemplo? É um território. Tá? Tudo a palavra de ser um território não é só no sentido de terra, né? É aquilo que te põe no chão, né? Que te dá um grounding, tá? Agora, só um pouquinho que eu vou ter que fazer uma pausa aqui, que eu tô muito paranoico com o meu áudio, cara, que eu troquei de microfone. Eu vou ter que parar e eu vou ter que me ouvir para ver se tá bom o meu áudio, tá? Se não tiver bom, eu vou ter que mexer. Então, se me dá um momento aqui eu fazer um corte no vídeo, tá? Que eu vou ver se tá bom o meu áudio e eu já volto. Fala pessoal, estamos de volta aqui. Eu acho que tá mais ou menos bom o meu áudio, tá? Quando eu tava me ouvindo, né, eu esqueci de mencionar, né, com relação ao Deleuze e Guattari, que isso aqui é algo... Uma pessoa que me chamou a atenção, que estava lendo bastante Deleuze e Guattari, é o Renan lá do MBL, o Renan Santos, né? Isso aí faltou comentar também, então... Mesmo dentro daquilo que a gente chamaria de direita, né, ainda tem gente de direita que lê isso aqui também, né?
Então o Renan é um exemplo, eu já vi ele falar sobre Deleuze já em algumas vezes, né? Não sei qual que é o interesse do Renan disso, se ele pensa pelo cu, não sei. Eu não sei se o Renan pensa pelo cu, mas de qualquer modo, né? Tá aí esse é um outro adendo que eu esqueci de mencionar. Então não, o Deleuze ele não é só lido na esquerda, ele também é lido na direita, tá? Mas vamos seguir então. Eu tenho uma nota pessoal aqui que eu botei sobre Martin Heidegger, que é um parênteses que eu abri aqui quando eu estava estudando isso aqui, eu estava me lembrando muito dos conceitos do Heidegger, né? O Heidegger é um cidadão aqui, né? Escreveu Ser e Tempo, grande filósofo alemão aí, né? Muito mal interpretado, diga-se de passagem, né? Então, nota pessoal aleatória sobre Martin Heidegger, né? O processo de desterritorialização. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. Alô, alô, alô. O processo de desterritorialização, descrito por Deleuze e Guattari, lembra muito o Entwurzelung, de Martin Heidegger, na obra Ser e Tempo. Sein und Zeit. Né? O Z tu lê meio como se fosse um TZ. Sein und Zeit. Né? Desterritorialização seria algo muito próximo a arrancar uma árvore do solo e plantar em outro lugar mais conveniente ao plantador. Já o Entwurzelung tem mais a ver com arrancar a árvore do solo e não plantá-la mais. Seria a ausência do solo, o Bodenlosigkeit, né, que é típico da modernidade cosmopolita do cidadão do mundo. Né? A palavra Boden é chão, los é sem o chão. Né? E o kite aqui seria aquele que não tem o chão. Não tem uma tradução precisa sobre o kite, né? Não ter chão, não ter chãosidade, algo assim, né? Então, o que o Heidegger denunciava, né? Ele falava que a modernidade ela pega a pessoa como se ela fosse uma planta tá? E arranca a pessoa do chão e deixa a pessoa sem chão, né? Daí você vai fazer o cidadão Bodenlosigkeit, né? Que é o ideal moderno da vida cosmopolita, né? O cidadão moderno cosmopolita, ele se vê como um cidadão do mundo, né? Tem até um outro termo em alemão, eu até botei aqui, ó. O cosmopolita é um Heimatlosigkeit, né? Que seria um cidadão Heimat, acho que é pátria. Cidadão sem a pátria, aquele que não tem a pátria, né? Então, que é a palavra usada, né? Cosmopolita é um Heimatlosigkeit, né? É alguém que não possui uma casa no mundo. Né? Então, o que acontece? A modernidade, a crítica que o Heidegger vai fazer à modernidade, ele vai dizer que a modernidade, ela te pega e te arranca do solo, né? Fazendo você ser um Bodenlosigkeit, né? E você acaba virando uma pessoa sem um chão, né? É muito próximo do conceito de desterritorialização, né? É muito parecido com desterritorialização, mas a versão do Heidegger eu acho mais profunda que isso, né? Então, o Heimatlosigkeit, ele é alguém que não possui uma casa no mundo, né? A ideia do cosmopolita ter sua casa, entre aspas, no mundo inteiro, é por si só uma grande contradição com o próprio conceito de casa. Tá? Isso aqui é uma observação minha, tá? Então, o cosmopolita, né, ele vira para ti e fala: ah, eu não tenho casa, ah, eu não pertenço a nação nenhuma, eu sou um cidadão do mundo, a minha casa é o mundo inteiro, a minha casa é o mundo, né? Vai ter o cosmopolita, né? Geralmente, esse pessoal cosmopolita, geralmente é o pessoal muito com tendências mais liberalizantes, né? Tanto um liberalismo de esquerda, né, de você querer não pertencer a rótulo nenhum, não pertencer a nada, quanto um próprio liberalismo de direita, por assim dizer, tá? Que seria aquilo... No Brasil a gente tem aí um monte de gente aí que possui esses ideais cosmopolitas, né? Então, você diz assim, ah, o Brasil está ruim, né? Então eu vou morar em outro lugar. Né? A visão do cosmopolita é essa. Então, o cara ele não se vê como um. Tá uma ventania aqui fora, cara. Ih, tá chovendo, homem. Pá.
Eu acho que eu vou ter que parar a gravação aqui, bicho. Mas ainda não tá relampejando, relampeando, relâmpago. Mas vamos voltar aqui, cara. Se começar, eu vou ter que parar aqui se eu começar a dar problema aqui, tá? Mas qual é que é o negócio qual é que é a mentalidade cosmopolita, né? Esse é um parênteses meu aqui no texto, né? A mentalidade cosmopolita é a mentalidade de alguém que não pertence a nada, tá? Que seria o homossexual molecular, por exemplo, ele não pertence ao grupo dos gays, porque pertencer ao grupo do gay é territorializar. E a mesma coisa na direita, às vezes o cara é liberal de direita, daí ele olha assim, o Brasil está ruim, eu vou embora do Brasil. Daí ele vai para outro lugar. E daí naquele outro lugar ele fica até tá bom para ele. Daí quando não tá bom para ele mais, ele pega e ele vai embora para outro lugar. É por isso que daí que vem o negócio do nômade digital. O nômade, ele é um cosmopolita, ele tem uma visão cosmopolita. Ele não tem um senso de pertencimento, um senso de enraizamento, né? Então, o modo existencial dele é um Bodenlosigkeit. Ele é um ser humano sem o território, né? Então, ele é aquilo que é bom para ele. Então, seria o cosmopolita, seria a expressão máxima da individualidade humana, entendeu? Que o cara, assim, ele não se importa com nada que não seja ele próprio, tá? Então ele não tem qualquer senso de pertencimento religioso, pertencimento cultural, de pertencimento nacional, de pertencer a um estado, né, a um destino comum compartilhado, né? Então isso aí não tem na cabeça do cara, o cara que é cosmopolita. E daí a gente vê isso no Brasil, tá? Principalmente o pessoal libertário, tá? A gente vê uns libertários que o cara vai morar, tipo, o Brasil está ruim, vou morar no Paraguai, pois eu pago menos imposto no Paraguai. E daí o cara vai morar no Paraguai, né? E eu olho assim, eu acho lamentável isso, tá? Eu acho essa postura péssima, tá? Claro que assim, eu penso o seguinte, né? Você é livre para você ir para o Paraguai se você quiser, tá bom? Não tô dizendo que você não pode ir para o Paraguai. Você pode ir, tá? Mas ao mesmo tempo, tá? Eu também sou livre para te achar um covarde, né? Eu também sou livre para te achar um cosmopolita safado, né? Um ser humano baixo, individualista, fechado em si mesmo, né? Sem senso de pertencimento, sem senso histórico nenhum, né? Imagina o quão ignorante o cara tem que ser para achar que ir para o Paraguai é uma boa ideia. Paga menos imposto, né? Paga menos imposto. Quer dizer, o cara que acha que vai morar no Paraguai, tá? O cara não tem. Eu acho que o cara não tem conhecimento histórico, né? Esse é o negócio, cara. Eu vou morar no Paraguai porque eu pago menos imposto. Tu sabe, meu querido, que o Paraguai invadiu o Brasil no passado? Tu sabe que o Paraguai matou os brasileiros no passado? Tu sabe que o Paraguai invadiu o oeste do Rio Grande do Sul? A gente teve que tirar os caras aqui na base da bala, matar todo mundo, empurrar os caras pra fronteira deles, cara. O Paraguai invadiu o Mato Grosso do Sul, né, que na época era só Mato Grosso, era um estadão enorme, né, ele invadiu, matou o governador do Mato Grosso, matou um monte de brasileiro no Mato Grosso, tá, matou um monte de gente numa guerra, tá, fez com que o Brasil tivesse que pegar uns empréstimos para vencer a guerra, né, que prejudicou a economia do Brasil por muitos e muitos anos, né, e a gente venceu a guerra e ainda a gente é culpado por ter vencido uma guerra que foi provocada pelo Paraguai, tá? Então, o cara que acha que é uma boa ideia morar no Paraguai, o cara simplesmente ele não tem a menor senso histórico. E ele não quer nem ter senso histórico. Ele não tem. Esse é o negócio do cosmopolita, entendeu? Ele está cagando para o senso histórico. Ele não tem pertencimento a um destino comum compartilhado, que é um país. Né? Isso é a visão do Enéas sobre o que é um país, né? Um destino comum compartilhado. Então o cara olha, no passado as pessoas se matavam o brasileiro. Tá, mas daí eu não tô no passado, eu tô no presente, e lá o imposto é mais barato, então eu vou morar no Paraguai. Eu vou morar no Paraguai. Quero pagar menos imposto, eu vou morar no Paraguai. E esse cara, ele vai morar no Paraguai enquanto o Paraguai estiver cobrando menos imposto dele. Se o Paraguai começar a cobrar um pouco mais de imposto, ele vai achar outro lugar. O que é isso senão a mentalidade de um ser humano parasita?
Ele tá parasitando o lugar. Então, se o lugar tá bom, ele vai lá e fica lá, sugando, e sugando, e sugando, e sugando, e sugando, sugando. Se o lugar ficou ruim por algum motivo, ele não vai arrumar o lugar. O que ele vai fazer, ele vai pegar e vai meter o pé para um outro lugar que tá bom. E daí ele vai lá sugando, e sugando, e sugando, e sugando, e sugando, e sugando. E daí ficou ruim lá, ele vai para outro lugar. Então, isso não é um ser humano que constrói um país, isso não é um ser humano que constrói uma civilização. Isso é um comportamento predatório anticivilizacional. Esse é o problema do cosmopolita. Esse é o problema do cara só pensar em si mesmo o tempo inteiro, né? E às vezes o cosmopolita, para não dizer que é só ele mesmo, né? Às vezes ele pensa nele e na família dele, tá? Mas não por ele achar a família importante. Ele pensa na família dele porque a família é dele, entendeu? Ele pensa na família dele porque a família é dele. Ele não tá preocupado com a sua família. Se ele achar que ele vai ganhar dinheiro para a família dele comprando a ação do Pornhub, ele vai comprar a ação do Pornhub, vai destruir a sua família, mas se a família dele tiver de boa, não dá nada. Tá tudo ótimo para ele, tá? Essa é a cabeça do cosmopolita. Às vezes eles têm uma religião ali, não, às vezes, alguns têm um senso de religião também, tá? Mas não é todos, né? Mas a ideia central é a seguinte, né? É você pensar só em você mesmo e você não pertencer a nada. Você ser um cara totalmente desterritorializado, você ser um Bodenlosigkeit, você ser um Heimatlosigkeit, né? Que daí é o ideal de vida moderno, né? Que é, na verdade, olha só como a modernidade é um negócio desgraçado. O ideal de vida moderno, que é o ideal cosmopolita, ele é precisamente o pior pesadelo de um grego, né? A pior coisa que poderia acontecer com um grego é ele perder o seu senso de nacionalidade, de ser um grego, e se transformar em um bárbaro, em ser expulso, né? Uma das piores punições que o grego tinha era se ele cometesse um crime, não era nem a morte, era ele ser expulso da polis. Ó, você não pertence mais aqui, vai embora, né? Daí ele tinha que viver como outras pessoas que não eram gregas, né? Então a punição no passado era você desterritorializar o cara, né? Bodenlosigkeit, né? Fazer o cara virar um Heimatlosigkeit, né? Agora, esse pior pesadelo do grego, hoje ele se torna um ideal de vida. Tem muito brasileiro que pensa desse modo, entendeu? Deu o cara, tá ruim o Brasil, vou pra Portugal. Tá ruim Portugal, vou pra Austrália. Ah, tá ruim a Austrália, vou pro Paraguai. Ah, tá ruim não sei o que, entendeu? O cara é o nômade cosmopolita, um cidadão completamente desterritorializado, cara. Eu acho, e assim, você pode ir se você quiser, tá? Mas ao mesmo tempo que você pode ir, eu também posso olhar pra você e achar que você é um idiota em pensar desse modo, tá? Achar que você é um covarde, tá? Que não tá tentando fazer o país crescer, tá? Achar que você é um cara fechado em si mesmo, tá? Você é um cara e fechado em si mesmo não no sentido reflexivo, né? Reflexivo, flexão é dobrar, reflexão é dobrar-se para dentro, né? Ele seria um dobrar-se para dentro no sentido em si mesmado do termo, que é aquilo que precisamente o grego chamava de um idiota, no sentido original da palavra, um idiota. Ele é o cara fechado em si mesmo, que ele não pensa dentro de uma perspectiva política, mas ele pensa só nele mesmo, né? E às vezes ele pensa na família dele, porque é a família dele, né? A sua família ele tá cagando, ele não se importa com a sua família, né? Ele quer saber da família dele e ele quer saber dele e onde tá bom pra ele e você que se lasque, entendeu? E o seu país que se lasque, entendeu? A sua tribo que se lasque, o seu reino que se lasque, né? Então é um tipo de vida desgraçada, cara. Então você pode agir desse modo? Pode, só que você é um idiota. Eu acho você um idiota no sentido grego da palavra, você é um idiota, né? Não há outra palavra senão dizer idiota, né? Que é o cara fechado em si mesmo, né? Procure aí o significado grego da palavra idiota. O idiota não é burro, né? Idiota é um comportamento de uma pessoa que ela é dobrada para si mesmo, tá? E que não se importa com nada além dela mesma, né? Mas seguindo, né? Então vamos seguir aqui, senão não vai andar nunca, né? O cosmopolita é um Heimatlosigkeit, é alguém que não possui uma casa no mundo. A ideia do cosmopolita ter sua casa no mundo inteiro é por si só uma grande contradição com o próprio conceito de casa.
Isso porque uma casa é um lugar justamente feito para você se separar do mundo. É precisamente por isso que ela tem limites, paredes. Uma casa sem paredes, por definição, não é uma casa. E por isso não tem como a sua casa ser o mundo, né? A ideia de ser cidadão do mundo é uma contradição em termos, tá? Então, quando você fala o que é uma casa, tá? A casa, ela é uma limitação que separa você do mundo, tá? E quando você fala a minha casa é o mundo, você está pensando uma casa sem paredes, né? Que daí fica bem claro aqui no poema do Vinícius de Moraes, né? Ó. Isso fica bastante claro quando o poeta Vinícius de Moraes declama. Era uma casa muito engraçada. Ó, isso é o cidadão do mundo, isso é o cosmopolita. Ó. Isso aqui é um poema sobre o cosmopolita. A minha casa é o mundo, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, tá desterritorializado, né? Bodenlosigkeit, puxado da terra, né? Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, né? Não tem parede na casa. Ninguém podia fazer pipi porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero é cuidado, né? Na Rua dos Bobos, número 0. Né? Então essa é o modo criativo que o Vinícius de Moraes teve para denunciar, talvez, o cidadão cosmopolita, né? Uma casa, para ser uma casa, precisa construir barreiras divisórias com relação ao resto do mundo. Se não fizer isso, não é casa. A ideia da sua casa ser o mundo é impossível. É logicamente impossível que a sua casa seja o mundo, né? Porque justamente para ser a casa, ela não pode ser todo o mundo, ela tem que ser uma fração do mundo, né? Martin Heidegger usa uma palavra para definir o sentimento de estranhamento de não estar em casa. Essa palavra é o Unheimlichkeit, né? Os alemães, eles gostam muito de inventar palavra e tal, né? E eles inventam palavras para sentimentos que a gente às vezes tem e a gente não conhece, né? Que nem aquele Schadenfreude, né? A felicidade de ver alguém se lascar, né? Mas tem um sentimento, né, que é esse Unheimlichkeit, né, que ele é um sentimento de estranhamento. Quando você não está em casa, você tem o sentimento de Unheimlichkeit. Cada vez que tu sai de casa, tu tem esse estranhamento de você não estar em casa, tá? Por isso que é bom estar em casa, né? Quando você entra em casa, você tem o sentimento de estar em casa. Quando você saiu, botou o pé para fora, você já vai ter esse sentimento de estranhamento de não estar em casa. Você não fica à vontade, entendeu? Quando você não tá em casa. Você fica à vontade quando você tá em casa. Tá? Então, e o cara que ele é um cidadão do mundo, um cosmopolita, ele tá constantemente perturbado, tá, com esse sentimento de não estar em casa, porque ele não tem casa, não há pátria, não há nação, não há religião, não há família, nada, entendeu? Ele tá sempre fora totalmente desterritorializado, né? Esse é um dos problemas da modernidade, tá? Então esse era voltando ao Deleuze e Guattari, tá? Isso aqui era só uma nota minha, né, pessoal sobre o Martin Heidegger, tá? Porque quando eu tava lendo Deleuze e Guattari, eles estavam falando sobre desterritorialização, eu falei, cara, isso aqui parece muito Martin Heidegger numa versão piorada, né? E é até uma versão otimista, né? Porque o desterritorializar do Deleuze e Guattari é você tirar o cara e botar ele no lugar que ele é útil ao capitalismo, né? No Martin Heidegger, não. No Martin Heidegger, você tirou o cara da terra, você desterritorializou, desenraizou o cara, você fez o processo de desenraizamento do ser, e o cara não vai. Tu não tem como botar o cara em outro lugar. O cara vai ficar desterritorializado. Vai ser uma apátrida, vai ser um Heimatlosigkeit, né? E aí também, né, eu já falei sobre isso, né, eu fiz curso de alemão lá no Instituto Goethe, quando eu estava morando em Santa Maria, no Instituto Cultural Brasileiro Alemão em Santa Maria, e eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer muitos alemães da Alemanha, tá? Que os caras
O Instituto Goethe, tá? Só para parênteses, ele é um instituto que ele é cuidado pela Alemanha. Então, seguido o pessoal da Alemanha vem ver como é que tá os cursos e tal, né? Por isso que ele é um dos cursos com maior qualidade do mundo, né? Em termos de linguística da língua alemã, né? E eu conheci muita gente, cara. E eu já comentei sobre isso uma vez, tá? Mas um alemão, ele nunca olha pra você e diz assim. Ele nunca olha assim. Um alemão nunca falaria Bostil, tá bom? O alemão jamais falaria Bostil. O alemão, ele não vai dizer que o país dele é ruim, que a Alemanha é ruim, tá? E ele vai falar o quê? O que que eu já ouvi? Ele já ouviu falar assim, ó, o governo está ruim. O governo está ruim, tá? Mas ele nunca vai falar que a Alemanha é ruim, tá? Porque você dizer a Alemanha é ruim é quase como se fosse uma concepção ontológica da Alemanha, né? E ele não acha a Alemanha ruim, ele acha a Alemanha boa. O problema é que às vezes tem um governo ruim, tá? Já o brasileiro não, cara. O brasileiro ele acha que, tipo, parece que o brasileiro ele tem uma noção de que o Brasil ele é ontologicamente ruim e não há o que fazer, tá? O brasileiro ele tem uma perda de esperança no Brasil, entendeu? Ele não acredita no Brasil e acha que é bostil e acha que não há solução, né? Sendo que e isso é um negócio do povo, entendeu? Porque o alemão, assim, ó, a Alemanha ela já foi muito ruim, cara. A Alemanha perdeu 3 guerras, a Alemanha as pessoas passavam fome, cara. As pessoas morriam, cara. A Alemanha já foi um dos piores lugares do mundo, tá bom? Um dos piores lugares do mundo, tá? E o alemão tinha tudo pra dizer, Bostil, na versão Alemanha, né? Scheiße é merda em alemão. Scheiße Deutschland, alguma coisa assim, né? Deutschland Scheißigkeit, sei lá. Ele poderia falar isso, mas ele não fala, entendeu? Porque eu acho que vai muito do povo, entendeu? O povo lá não odeia, não odeia a Alemanha. Ele pode reclamar do governo, mas ele não reclama da Alemanha, né? E o Brasil, ele deveria também seguir mais ou menos isso, né? Ele devia falar, ó, o Brasil está ruim porque a gente tem um governo ruim, e não porque o Brasil é ruim, porque o Brasil é bostil. E a gente sabe que o bostil, a ideia de bostil, nada mais é do que uma psyop, né, para fazer você odiar o seu país, tá? Então, que é um negócio que vem junto com a ideia do cidadão cosmopolita, tá bom? Então acho que o Brasil teria muito a aprender com o alemão nesse aspecto, né? Você nunca deve dizer que o país é ruim, você deve dizer que o governo está ruim, tá bom? Fechado parênteses sobre Martin Heidegger, né? Talvez eu até poderia organizar algumas leituras aí, talvez fazer um curso sobre Heidegger, mas eu não tenho muito. Curso gratuito, né? Não vou te vender nada. Mas no momento eu não tenho tempo, né? Mas é um pensador bastante interessante, né? Que é muito mal falado porque ele era bigodista, né? Mas enfim. Vamos ver, deixa eu ver como é que tá aqui de tempo aqui. Vamos terminar aqui tá. Mas voltando ao Deleuze e Guattari. Os filósofos franceses, deixa eu aumentar a fonte aqui, veem que o capitalismo é um mal e que todas as soluções propostas ao problema, capitalismo, né, não são boas, né? Eu botei aqui a questão do fluxo e do refluxo, né? Isso aí no livro lá, Anti-Édipo, né? Quando eles estão definindo a ideia do capitalismo, eles vão falar também muito do sistema monetário, né? Eles vão falar do dinheiro, que funciona em uma perspectiva de fluxo e refluxo, né? Então o dinheiro ele entra na economia, isso seria tu fazer o fluxo, né? Daí as pessoas circulam aquele dinheiro fazendo o refluxo do dinheiro, tá? Mas isso aqui é só um parênteses, tu teria que ler o Anti-Édipo para entender bem isso, né? Mas é o sistema financeiro, usura, sabe aquele pessoal, né, maravilhoso lá, né? Do sistema financeiro, né? Vamos de novo aqui, ó. Os filósofos franceses veem que o capitalismo é um mal e que todas as soluções propostas ao problema do capitalismo não são boas. Diante disso, eles acreditam que a solução ao problema ainda não veio, pois não é hora da solução chegar.
É por isso que eles propõem que se acelere o processo do capitalismo, para que a solução chegue mais rápido. É aí que a gente entra no negócio do aceleracionismo. Né? Então toda essa volta lá do Freud, do anti-édipo, do não sei o quê, é tudo isso para desterritorialização, é tudo isso para tu entender, né, que eles veem o capitalismo como um problema, tá? E a ideia, e eles têm uma visão progressista, né? O que é a visão progressista? Né? A visão progressista, eu acho que eu vou falar sobre isso depois, eu acho, não vou entrar nisso, né? Mas a ideia deles é propor que se acelere o capitalismo para que a solução, que seria a superação do capitalismo, chegue mais rápido, né? Segundo Deleuze e Guattari, isso aqui é uma citação bastante importante, até citada pelo Nick Land, né? 3.9.8. Pois talvez os fluxos, né, de dinheiro, né, ainda não estejam suficientemente desterritorializados, né, fluxo humano, na verdade, e suficientemente descodificados, do ponto de vista de uma teoria e de uma prática dos fluxos com alto teor esquizofrênico. Não retirar-se do processo, mas ir mais longe, entre aspas, acelerar o processo. Como diria Nietzsche, dois pontos. Na verdade, a esse respeito, nós ainda não vimos nada. Né? Então existe... ou seja, não é que a solução ao problema não exista. Para Deleuze e Guattari, a solução parece existir, mas ainda não é hora para ela chegar. Diante disso, é necessário acelerar o processo para que a solução seja encontrada. Isso é uma crença no progressismo que rebateremos mais à frente no artigo. Né? Então, na visão, rapidamente, na visão do progressista, o capitalismo ele tem um destino histórico que ele vai falhar. Tá? Lá na frente, o capitalismo vai falhar. E ele vai ser superado pelo comunismo. Tá? Se a esquerda está falhando, tá, é porque, na verdade, ainda não é a hora da esquerda vencer. Tá? Ainda não é a hora do capitalismo ser superado. Então, falta uma estrada para ser percorrida. Então, na visão de Deleuze e Guattari, é preciso que se percorra essa estrada o mais rápido possível. Se acelere o máximo possível, se desterritorialize o máximo possível, se dessimbolize o máximo possível, né, para que você consiga acelerar a queda do capitalismo, né, a superação do capitalismo. Tá? Então, a ideia de aceleracionismo, na visão original, que é a visão de Deleuze e Guattari, e isso é importante que você entenda isso, ela é uma visão fundamentalmente progressista. Tá? O aceleracionismo ele é uma forma de progressismo, tá? na criação do Deleuze e Guattari. Então, você acelera o sistema, toda essa opressão, todos os problemas que é descrito lá no Anti-Édipo, né? Tu acelera o máximo que você conseguir, né? Porque quanto mais rápido você chegar no fim do capitalismo, mais rápido você vai chegar no comunismo, na sociedade ideal, que é a superação do capitalismo. Né? Isso é a visão progressista e isso é o aceleracionismo na sua ideia original. Está relampeando, eu vou ter que desligar o computador, tá? Daqui a pouco, vou fazer mais um corte, daqui a pouco a gente volta a falar do Nick Land, que é um cara que parece muito novo, mas ele é velhão, ele tem 60 anos de idade, né? 60 e poucos anos de idade, apesar de ele parecer um gurizão de uns 35, né? Então a gente vai fazer uma pequena pausa, tá? Porque tá chovendo muito aqui e daqui a pouco eu volto de novo, tá? Não perca a próxima parte, que é uma continuação dessa, tá? Fala pessoal, estamos de volta aqui, deu uma parada na chuva, a gente pode dar continuidade. Só queria lembrar vocês, cara, eu queria pedir aí, se puder deixar um like no artigo do Substack, vai me ajudar muito, tá? E se tu puder se inscrever no Substack. É interessante que eu tô querendo chegar em 1.000 inscritos. Por que 1.000? Vai acontecer alguma coisa quando chegar em 1.000? Não, mas é que é um número bonito, então eu gostaria de chegar em 1.000. Então se tu puder dar uma ajuda lá, cara, se inscrever, cria uma conta lá, é rapidinho, cara, tá? É assim, você vai criar uma... É aquelas contas que tu cria só clicando no criar pelo Google, daí tu põe ali no Google e pronto, você criou uma conta. Então não é um, meu Deus, vai ter que preencher um monte de coisa, então é bem simples, cara. Se tu puder criar uma conta lá e seguir, tá? O meu Substack, o link tá na descrição, tá? Vou ficar muito agradecido contigo, tá? Mas vamos seguindo, então. E deixa um like no vídeo no YouTube também, né? Se tiver por aí já.
2. Aceleracionismo de Nick Land. Eu não sei se é Land ou Land. Land seria se fosse em alemão, né? Que o A em alemão é Land, não é Land. Mas acho que é Nick Land, né? O pessoal fala Nick Land, né? Então esse é o Nick Land, um cara que nasceu em 1962, né? E está aí, escreveu o livro Funded Noumena. Vamos lá então. O texto mais famoso, onde o filósofo britânico Nick Land fala sobre aceleracionismo, é no ensaio chamado Meltdown, que é um ensaio de 1994. Deixa eu ver, eu tinha uma nota aqui, deixa eu ver essa nota 2. O que é essa nota 2 aqui? Você pode ler o texto aqui. Ah, tá. Tem um link ali que você pode ler o texto se você quiser, tá? Que é disponível online ali, gratuitamente. O Meltdown é um ensaio de natureza caótica, onde um monte de frases sem conexão sem conexão aparente, são jogadas uma atrás da outra. Entretanto, as ideias de Deleuze e Guattari estão povoando o texto. É possível encontrar termos usados por Deleuze e Guattari, como máquinas desejantes, desterritorialização, esquizoanálise, e até mesmo uma citação onde Deleuze e Guattari citam a necessidade de acelerar, que é aquela citação de antes que eles citam o Nietzsche, essa aqui, ó. Como dizia Nietzsche, na verdade, a esse respeito nós ainda não vimos nada, né, sobre aceleracionismo e tal. Então tem esse texto, né, o texto Meltdown, tá, que assim, o Nick Land, tá, ele é um filósofo mesmo, tá, ele é um filósofo de verdade, não é a Kurt Yarvin da vida, tá. E o Nick Land, ele tem uma escrita muito complicada, tá? A escrita dele é muito difícil e muitas vezes ele fala nos livros dele como se fosse um aforismo, entendeu? Ele vai soltando uma frase assim, uma atrás da outra, entendeu? Sem muita conexão, né? Se ele fosse avaliado numa redação de um concurso público, ele não teria os elementos de coesão textual, né? O que é o elemento de coesão textual? Elemento de coesão textual é você pegar, em vez de dizer eu fui à igreja, eu fui à missa, eu fui ao mercado, você falaria eu fui à igreja e depois fui à missa e por último fui ao mercado, né? Então você vai ligando as frases, né? O Nick Land, né? A escrita dele, ele não tem muito fator de coesão textual, tá? E ele é meio assim de soltar umas frases assim, tá? Tem muita coisa ali. Então, o texto dele acaba sendo um texto muito difícil de ler, tá? Mas não é porque é difícil de ler que não vale a pena, tá? Por exemplo, o Manuel Kant é difícil de ler, mas vale a pena, tá? O Nick Land também é difícil de ler, né? Mas ele tem uns insights muito bons, tá? Muito filosóficos mesmo, né? O Nick Land, ele é mais filosófico, né? Porque ele é um filósofo de verdade, né? Vamos ver aqui, ó. Seguir, ó. Contudo, diferentemente de Deleuze e Guattari, que aparentam buscar a aceleração para surgir como uma superação do capitalismo, né? Tipo, para você solucionar o problema do capitalismo, né? O Deleuze e o Guattari, eles veem o capitalismo como um problema a ser superado e é preciso superar ele o mais rápido possível, né? Então, por isso que você acelera o processo para chegar numa solução mais rapidamente. Se a solução ainda não veio, é porque ainda não é hora. Se ainda não é hora, é preciso acelerar ainda mais o processo, né? Então, essa é a visão de Deleuze e Guattari, que se difere da visão do Nick Land, né? Mas vamos de novo aqui, ó. Vamos seguir o texto. Contudo, diferentemente de Deleuze e Guattari, que aparentam buscar a aceleração para surgir como uma superação do capitalismo, Nick Land aparenta buscar a aceleração para quebrar o sistema e não buscar uma solução. Nesse sentido, o aceleracionismo de Land é mais voltado ao niilismo. Meltdown, nesse sentido, equivaleria a forçar uma máquina a trabalhar tanto que o calor da máquina a derreteria. É um processo de aumento da intensidade com a intenção de destruir a máquina, né? Isso é uma interpretação sobre o que seria o Meltdown do Nick Land. Existe outra interpretação que a gente vai falar também aqui, tá? Mais pra frente.
Essa ideia aparece de um modo mais claro no texto Machinic Desire, que é um texto de 1993. Tá? Esse texto, Machinic Desire, desejo maquínico, né? Ele pega o conceito do Deleuze e Guattari, ele tá nesse livro aqui, ó. Ele tá nesse livro Funded Noumena, caso você queira ler, tá? Esse texto é muito mais bem escrito, pois possui uma forma mais acadêmica e menos ensaística provocativa que o Meltdown. No Mechanical Desire, Nick Land descreve o processo moderno de negação da síntese transcendental kantiana como ateístico, órfão e anti-humano. Ele aponta que no tecnocosmos nada é dado, tudo é produzido, produzido pelas máquinas desejantes. Calma, 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 tá? Calma, tá? Vamos seguindo aqui que eu já vou te explicar com mais calma isso aqui, ó. Nick Land se questiona sobre... E esse é um insight interessante do Nick Land, tá? Então, as pessoas querem o capitalismo, né? Esse é um insight interessante porque qual que é a diferença do Nick Land para o Deleuze e Guattari, né? O Deleuze e Guattari, ele vê o capitalismo como um problema, tá? Agora, o Nick Land, ele vai ver o capitalismo como uma consequência do desejo maquínico, da máquina desejante. No sentido que ele vai dizer que as pessoas, elas querem o capitalismo, tá? E o querer o capitalismo é aquilo que vai gerar o capitalismo. Tá? Ó, vamos ler aqui. Ó. Land se questiona sobre se as pessoas querem o capitalismo. Esse dá conta de que o querer por si só é parte do processo que vai gerar o capitalismo. Então a gênese do capitalismo é o desejo humano. Né? No sentido de que você pode até não querer o capitalismo como uma ideologia, mas você, como máquina desejante, quer os produtos, o que gera o capitalismo. Land aparenta negar a visão marxista do capitalismo como sendo fundamentado em contradições. Ele vê o capitalismo mais como fruto do desejo humano, quase como se fosse a conclusão lógica do desejo humano. Então a conclusão lógica do desejo humano, lá na frente ela vai gerar o capitalismo. Tá? E é um negócio praticamente universal, pelo que eu entendi do texto dele. Né? No seguinte sentido, se existisse um outro planeta em um outro lugar do cosmos, e nesse outro planeta com as condições para que fosse existir o ser humano, tá? Lá na frente, e o ser humano começa a desejar coisa, a consequência é que lá ia ser inventado o capitalismo também. Talvez tivesse outro nome, né? Outro signo para o mesmo fenômeno, mas existiria também. Tá? O capitalismo, ele não é uma contradição. Tá? Ele é uma conclusão lógica do que? Da ontologia humana, que é a ontologia do desejo humano. Como o humano quer as coisas, quer os produtos, isso aí vai ser a gênese do capitalismo. Tá? O que, na verdade, é uma visão também, de um certo modo, historicista materialista, tá? Mas é mais ou menos assim que o Nick Land vê. Né? Nick Land nega a tese marxista que o capitalismo é atravessado por contradições internas, que mereceriam críticas para gerar a sua superação, né, que é a teoria crítica. O que ele faz é dizer que o capitalismo não é contraditório, mas sim expressivo. Eu botei essa frase em negrito porque ela é interessante, então deixa eu ver se está gravando. Alô, tá funcionando bem. Então o capitalismo ele não é contraditório, de ter contradições internas na visão do Nick Land. Ele é expressivo, no sentido que ele expressa o desejo humano do melhor modo possível. Tá? Ou seja, não é que Nick Land refuta o marxismo no sentido de mostrar que não há solução, que não há solução para o capitalismo. Né? O que ele faz é mostrar que o capitalismo sequer é um problema. Ele é a consequência lógica do desejo humano, como se fosse uma forma histórica que o desejo humano assume. Tá? Então, o desejo humano ele toma uma forma histórica e essa forma histórica é o capitalismo. Né? Então, por isso que ele é um crítico, a teoria dele é uma teoria crítica à teoria crítica, né? Que ele é uma crítica ao marxismo que via as coisas de um modo crítico, né? Ele vai dizer que não há contradição nenhuma, o que há, na verdade, é uma expressão do desejo humano, na forma histórica do desejo humano.
Né? Interessante, né? Eu falei pra ti que esse episódio ele é mais filosófico, né? Porque o Nick Land ele é mais filosófico, né? Não que haja uma defesa ou uma apologia ao capitalismo por parte do Nick Land, mas ele vê o marxismo quase como se fosse alguém tentando resolver um problema que não existe, pois não é um problema, mas sim uma característica. O sistema não deve ser acelerado para gerar sua superação, pois não há nada para ser superado, né, que é o niilismo dele. Deixa eu botar um itálico aqui. Só o que há é o processo. E aí talvez que Nick Land se separe de Deleuze e Guattari, negando a esquerda, sem fazer uma apologia do capitalismo. O capitalismo não é bom e nem mal. É simplesmente a conclusão lógica das máquinas desejantes. Deleuze e Guattari desejam acelerar o fim do capitalismo, enquanto que Nick Land deseja ir para lugar nenhum rapidamente. Né? Eu botei a música do Pennywise e Nowhere Fast. Né? Então, não sei se tu entendeu o negócio assim, né? Por que você deve acelerar, né? No Nick Land, né? Você deve acelerar não para superar o capitalismo, porque não há nada para ser superado, entendeu? Não há um local para superar o capitalismo, né? O que há, na verdade, o que há, na verdade, é o processo, né? Que é um processo que ele é resultante do desejo humano, né? Então, você acelerar, na verdade, você vai continuar suprindo o desejo humano, né? Então, você vai fazer aquilo que é a expressividade, né? Então, tu vai acelerar o processo para que o processo ele se torne cada vez mais expressivo, né? Então, assim, aumenta o desejo, tá? Então não é simplesmente de você acelerar para quebrar o capitalismo, para destruir o capitalismo, né? É você talvez acelerar por acelerar, né? Então essa interpretação eu acho que parece uma interpretação mais interessante do que simplesmente acelerar por quebrar. Mas mesmo que você acelere por quebrar e quebrar o sistema, ainda assim não quer dizer que o sistema vai ser superado, entendeu? Que você vai entrar no comunismo depois. Não, você simplesmente vai continuar desejando e desejando, 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 e a máquina desejante vai desejar mais coisa, e o capitalismo ele vai se intensificando, 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 e assim por diante, ad infinitum, né? Então, ao mesmo tempo que você não deve acelerar, né, para superar o sistema, você não deve desacelerar para impedir o sistema capitalista, né? Porque impedir o sistema capitalista é você impedir quase como se fosse uma concepção antropológica, ontológica humana, entendeu? Você tentar parar o capitalismo é você ter uma postura meio anti-humana. Então a ideia lá kantiana de que é preciso ter um universalismo e uma boa ordem, não sei o que, não. O que importa é o desejo, entendeu? O que importa é a esquizoanálise, é o desejo difuso que vai gerar o capitalismo e que quanto mais desejo, mais capitalismo e mais humano é o negócio, entendeu? Essa é a visão do Nick Land, tá? Pelo menos do que eu entendi do texto dele, tá? Conforme eu já falei pra ti, o texto dele é muito complicado. Se você já leu Nick Land e tem alguma outra interpretação do Nick Land, você pode deixar aí nos comentários, tá? Por fim, na parte 3 aqui do artigo, tá? A gente vai ter alguns apontamentos pessoais meus sobre aceleracionismo, tá? Mas antes da gente falar um pouco sobre aceleracionismo, eu queria que tu entendesse mais ou menos da onde que vem o aceleracionismo, tá? O aceleracionismo, né? A ideia dele, né? É uma citação do Nietzsche, tá? Que seria um niilismo, tá? Só que é uma citação que ela é criada dentro do Deleuze e Guattari, dentro de uma perspectiva de esquerda, tá? Então, o aceleracionismo é algo de esquerda, tá bom? Tu entendeu isso? Tu entendeu que o aceleracionismo é algo de esquerda, tá? Isso em Deleuze e Guattari, tá? No Nick Land, tá? O aceleracionismo ele não é de esquerda, tá? Mas ele também não é de direita. O aceleracionismo do Nick Land, ele é um aceleracionismo nihilista. Você acelera por acelerar.
né? Porque tá de acordo com o desejo humano, entendeu? Você não acelera para quebrar, você não acelera para destruir, você acelera porque para expressar ao máximo o humano, né? E não é para ir em lugar algum, é você acelera simplesmente por acelerar, né? E daí você tem, ou seja, de um lado você vai ter o aceleracionismo de com uma origem num fenômeno de esquerda, tá? E depois ele vai entrar no Nick Land como se fosse um ode ao capitalismo, né? Mas um ode ao capitalismo não de uma perspectiva direitista, mas sim de uma perspectiva nihilista, né? Do capitalismo como sendo uma consequência lógica do desejo humano, da máquina desejante. Então, quanto mais você desejar, mais você vai acelerar o capitalismo, tá? Então, assim, muita gente da direita brasileira, né, gosta muito da ideia do aceleracionismo, tá? E muita gente não sabe o que é aceleracionismo. Então, as pessoas não sabem por exemplo, que o aceleracionismo é um negócio que surge com o Nietzsche, né? Na citação lá do Deleuze e Guattari, que era um nihilista. Daí depois, no Deleuze e Guattari, ele assume um contorno de esquerda, e daí depois, no Nick Land, ele assume um contorno de nihilismo. Tá? Então não tem nada de direitismo nisso, a não ser que tu acredite que a defesa do capitalismo é um fenômeno direitista. Tá? Mas se você pensa desse modo, você está pensando com a ótica marxista. Você comprou uma categoria de pensamento marxista, né? Que lembra o Rui Fausto, ele definiu o que é ser de esquerda, né? Um intelectual brasileiro até faleceu recentemente, né? O Rui Fausto dizia que uma das características de ser de esquerda é ser anticapitalista, né? Então, se o esquerdista é anticapitalista, então o capitalista é de direita, né? Então, o Nick Land seria um cara de direita dentro de uma perspectiva marxista, porque ele não quer acabar com o capitalismo, ele quer acelerar o capitalismo. Mas o Nick Land em si, ele não é um direitista. Ele se aproxima muito mais desse sistema nihilista tecnofílico que existe nos Estados Unidos da América, tá? Então, assim, não há nada de bom nisso, tá? Não há nada de bom em acelerar tanto na visão nietzschiana, tanto na visão do Deleuze e Guattari, tanto na visão do Nick Land, tá? Muita gente de direita, que são pessoas boas, tá? Elas compram a ideia de aceleracionismo como se fosse uma grande coisa. Só que o cara não entendeu que ele está comprando uma ideia de esquerda, né? Porque o progressismo ele é uma ideia de esquerda e o niilismo, se tu pensar como ele também é uma ideia que a gente pode associar à esquerda, tá? Apesar de não ser fundamentalmente de esquerda, né? O niilismo é o nada, e o nada não é nem de esquerda nem de direita, mas muita gente de esquerda gosta muito do nada. A maioria dos esquerdistas que você conhece, a maioria dos niilistas que você conhece, chega na urna e faz o L, tá? Então, tu entendeu, né? O que é acelerar. Espero que tenha ficado mais ou menos claro o que é o aceleracionismo, tá? Você tem duas interpretações ali com relação ao Nick Land, eu não sei se ficou claro isso, cara. A primeira interpretação ali, tá? Do texto Meltdown, que se tem, é a ideia de você acelerar até quebrar, tá? Mas essa ideia de acelerar até quebrar, ela não condiz com o texto Desejo Maquínico, né? Mechanical Desire, de 93, tá? Então tem dois textos muito próximos, né? O Meltdown é de 94, o Mechanical Desire é de 93, né? Então são dois textos, né? Eu acho que se deve levar mais em consideração o Desejo Maquínico, porque é um texto acadêmico. Esse aqui, o Meltdown, ele é um texto mais... Ele possui uma natureza mais ensaística, tá? Então não sei até que ponto você poderia levar ele tanto a sério, tá? Apontamentos pessoais sobre aceleracionismo. Nessa próxima parte, farei comentários diretos sobre os problemas do aceleracionismo. 1. O aceleracionismo e a degeneração. Sendo bem direto ao ponto. Muita gente adota o aceleracionismo no Brasil, pois é uma justificativa teórica para ser um degenerado. É um modo simples de você conseguir lidar melhor com a culpa de ser um lixo moral. Simples assim. Por exemplo, dois pontos.
Se lançaram uma nova boneca sexual com uma vagina de plástico com 5 velocidades, você vai comprar em nome do aceleracionismo. E se alguém te criticar por isso, você diz que isso é o futuro, que não há nada o que fazer e que é o desejo maquínico humano se manifestando, que no futuro todos agirão assim, que você é só um vanguardista. Tá? Isso a gente vê muito no meio masculinista, tá? Tem uns caras bonequistas. Eu não vou ficar citando o nome, tá? Mas eu acho bem estranho, tá? Se você comprou uma boneca sexual. Tem um cara que é um criador de conteúdo, eu não sei se ele é de verdade ou não, se ele tá baitando, né? Mas o cara, ele comprou a boneca, e também desses da bolha masculinista, né? Ele comprou a boneca e ele grava os vídeos com a boneca do lado ali. Imagina se for tipo eu, assim, né? Tô falando aqui quando vê tu olha pro lado, tá uma boneca ali, a boneca assistindo o vídeo junto, assim. E daí, bicho, esse cara ele grava os vídeos com a boneca junto, cara, e vai falando assim, né? E a boneca do lado. E uma vez ele gravou um vídeo no. Uma vez ele saiu de carro, né? Ele botou a boneca no banco do passageiro e saiu de carro, dar volta de carro com a boneca, bicho. Boneca tudo arrumada e lá e tal. E o cara ali dando volta de carro com a boneca. Eu já falei sobre isso, né? O cara comprar a boneca, eu acho um negócio meio gay, porque no fim das contas você vai usar a boneca um tempo ali, mas na maioria do tempo você vai. No fim das contas, tu vai se transformar em um maquiador. Você vai ter que estar constantemente arrumando e maquiando a mulher, o que é um negócio meio gay, tá? Mas no caso desse cara, voltando ao ponto, ele sentou ali, botou a boneca do lado, né? E tava ali dirigindo ali o carro com a boneca do lado e ele passava, entrou num posto de gasolina, bicho, os frentistas olhando assim, com os olhos arregalados, assim, tudo apavorado, assim, uns caras lá no fundo, assim, do vídeo, dando risada. Os caras dando risada ali, o cara na moral ali, dirigindo ali com a boneca no banco do passageiro, cara. Aquele cara eu acho que ele tá baitando. Eu não acho que é sério, entendeu? Eu acho ali que é só um modo de chamar atenção. E é um modo de chamar atenção que eu acho que funciona, viu? Funcionou. Pra mim funcionou, né? Mas, enfim, não vou citar nomes, tá? Mas é engraçado ver o frentista, né? Que é o ser humano mais enraizado, né? O ser humano mais no mundo real. Ele olha assim, quando vê, vira o cara, assim, tá um cara chegando de carro e uma boneca de plástico do lado do cara, tudo arrumada, maquiada. Ah, cara, eu vou salvar aquele vídeo tá bom, vou achar de novo aquele vídeo, pra tu ver a cara dos frentistas, assim, os caras apavorados, assim, e tentando segurar o riso junto, cara. Ai, ai, tá. Não vamos de novo. Se lançarem uma nova boneca sexual com uma vagina de plástico com 5 velocidades, você vai comprar em nome do aceleracionismo. E se alguém te criticar por isso, você diz que isso é o futuro, que não há o que fazer e que é o desejo maquínico humano se manifestando. Que no futuro todos agirão assim, que você é só um vanguardista. É muito mais fácil agir assim, olha só, presta atenção. É muito mais fácil agir assim e comprar uma boneca do que ser um bom ser humano e desenvolver relações interpessoais saudáveis com uma pessoa real do sexo oposto. É melhor e mais fácil o mundo dos simulacros. Ponto. Ô, esse episódio eu sinto que eu vou incomodar um monte de gente, viu? Já incomodei o cosmopolita, agora eu tô incomodando o bonequeiro, né? Parênteses. Não quer dizer que todo aceleracionista é assim, mas talvez a maioria deles seja assim. Esse parênteses é para explicar para o brasileirinho que a regra geral possui exceções que não invalidam a regra geral, né? Então eu estou dizendo, olha, muita gente adota o aceleracionismo por ser degenerado, não quer dizer que você, brasileirinho, aceleracionista, não estou falando de você, não quer dizer que você seja um degenerado, tá? Só porque você é aceleracionista. No Brasil você tem que parar e explicar para o brasileirinho, porque ele toma como se fosse uma proporção geral do negócio, tá? Então não quer dizer que você seja um degenerado por ser um aceleracionista, tá? Mas muitos dos aceleracionistas são degenerados. Então o cara compra uma boneca em nome do aceleracionismo, tranquilamente assim. Ah, o futuro todo mundo vai ter boneca, então eu vou comprar minha boneca agora, eu sou um vanguardista. Ai, ai. 2. O aceleracionismo parte de uma premissa de base historicista.
Esse aqui é um ponto interessante. Deixa eu ver se. Tá. É essa parte interessante. Outro ponto problemático do aceleracionismo é que ele parte de uma concepção determinística, fisicalista, materialista. Essa crença surge do marxismo e da noção de fim da história, no qual a consequência necessária do capitalismo seria o seu fim dentro de uma crítica, que levaria ao comunismo, que seria o último modelo político do ser humano, pois seria o melhor. Quase como se o capitalismo fosse um estágio transitório para a evolução da humanidade ao comunismo, que seria a forma perfeita. Uma causa, é o que o capitalismo, vai levar a outra causa, que nesse caso é a causa final, que é o comunismo, né, na visão de esquerda, né, na visão historicista. Né? Leia o livro A Miséria do Historicismo, do Karl Popper. Né? Por trás dessa ideia está a crença metafísica, né, que é um ato de fé, de que a física levará a humanidade a um determinado lugar, que na visão deles é o comunismo. Também por trás dessa ideia existe outra crença metafísica, que é a crença de que o comunismo é esse determinado lugar, uma causa final. Não é possível provar fisicamente, usando o materialismo, que a humanidade necessariamente caminhará para uma determinada direção. E também não é possível provar usando a física que você sabe que direção é essa, que você não está enganado. Existe um problema epistemológico. Você não sabe se a estrada que você está seguindo é a estrada correta, e nem sequer se a estrada tem fim. Isso, inclusive, é muito bem criticado por Nick Land. Então, a premissa historicista, né, é de que lá na frente vai entrar o comunismo. Né? Isso aí você não tem como comprovar senão por um ato de fé. Fisicamente, você não tem como provar que o comunismo é o fim da história. Isso é um salto metafísico que é dado dentro do marxismo. Né? Esse é o primeiro salto metafísico. Né? E o segundo salto, né, então, o primeiro salto é que existe um destino histórico. Né? Isso não é comprovável de um modo físico materialista. Tá? Isso é um salto lógico metafísico. Tá? Isso é metafísica. Né? Por que é metafísica? Porque está além do mundo físico você comprovar a verdade dessa hipótese de que a humanidade caminha para uma determinada direção. Esse é o primeiro salto metafísico. O segundo salto metafísico é você acreditar que você sabe que direção é essa, que no caso vai ser o comunismo. Você não sabe que é o comunismo. Mesmo que a humanidade caminhe para uma determinada direção, não quer dizer que essa direção lá na frente vai ser o comunismo. E isso é uma crença metafísica que tu tem de que lá na frente o comunismo vai chegar. Entendeu? É tipo um grande wishful thinking escorado por uma série de crenças metafísicas. Né? O Nick Land não pensava desse modo porque o Nick Land ele tem um viés mais nihilista. Então ele não acredita em destino histórico, não acredita que o capitalismo vai terminar, que não sei o que. Não, ele só acelera o processo. Né? Desejo maquínico. Né? Por fim, aqui eu tenho aqui também uma provocação bastante interessante, que é uma provocação filosófica minha, né, que você provavelmente nunca pensou e agora que eu vou falar isso aqui para você talvez reflita sobre isso e pense que parece algo óbvio, né? Mas não é óbvio até eu dizer para ti que é óbvio, entendeu? Esse é o negócio do filósofo, né? O trabalho filosófico, ele é ingrato em virtude do fato de que o filósofo ele tem um trabalhão imenso para pensar uma coisa óbvia, e daí quando o filósofo fala o negócio óbvio, todo mundo diz, não, é verdade, era óbvio. E daí ninguém dá o crédito, entendeu? A filosofia, ela é uma das profissões mais ingratas que tem, né? Porque você vê o óbvio, em muitos casos, é muito difícil. Né? Ou você ter um insight bom é algo muito difícil de fazer. Né? Tá pronto para um insight que você nunca pensou na sua vida? Eu vou ler então para ti aqui o insight, tá? Provocação. E se o fascismo é o fim da história? Se o fascismo é a superação dialética do capitalismo e do comunismo, pois é a crítica de ambos, então ele é o modelo ideológico mais avançado dialeticamente falando. Caso não surja nenhuma ideologia nova para superá-lo,
Então o fascismo será o ponto final da história humana? Esse todo o último século da humanidade foi apenas uma vírgula depois de um logo. Tal coisa aconteceu, tal coisa aconteceu, tal coisa aconteceu, logo fascismo. Ponto. Se a gente comprar o historicismo como algo verdadeiro, né, que a humanidade supera, vai lá na frente e vai superar o capitalismo, tá? E depois vai vir o comunismo, tá? O fascismo ele é a superação dos dois. Então, em termos dialéticos, porque ele é a crítica da crítica, né? Ele critica o capitalismo e o comunismo ao mesmo tempo, né? Então ele é a antítese também do comunismo. O que significa que, se um dia o capitalismo for superado e o historicista tiver certo e entrar o comunismo como uma consequência física lógica da superação do capitalismo, também é possível que exista uma consequência física lógica da superação do comunismo, que é o fascismo. E como não é nada que supera o fascismo, então talvez o fascismo seja o ponto final da história humana. Tá? Dentro do o fim da história, talvez seja o fascismo. Né? Então o fascismo ele foi parado durante o período da guerra, nos últimos 80 anos, tá? Mas, se ele é de fato o fim da história, no futuro ele tende a superar esses dois sistemas, tanto o capitalismo quanto o comunismo, e daí a humanidade ela vai ter um destino que ela vai caminhar ao fascismo. Então o fascismo poderia ser aí o fim último da história humana, né? Supondo aqui, claro, que exista fim último da história humana, né? Supondo aqui a premissa historicista, né? Aqui, claro, a gente tem aquela discussão, né? Porque o esquerdista que está me ouvindo agora, provavelmente ele vai dizer que não, o fascismo não é a superação do comunismo, porque o fascismo ele é uma forma de capitalismo, né? O capitalismo em estágio de decaimento e tal. Isso é bobagem, tá? Você tá errado, teoricamente, vai ler os fascistas, você vai ver que não há uma união ali com o capitalismo, tá? Então o fascismo ele é a superação do capitalismo, né? Assim como ele é a superação do comunismo. Né? Então, em um patamar dialético, o fascismo ele é um negócio mais avançado de todos. Né? Então seria a base, que teria o capitalismo, que ele é criticado pelo comunismo, e o comunismo ele é criticado pelo fascismo, que critica não só o fascismo, como o andar de baixo, que é o capitalismo também. Então, o sistema mais avançado em termos dialéticos é o sistema fascista. Interrogação? Tá aí uma provocação. Aposto que você nunca tinha pensado nisso, né? Só que agora que eu falei isso aqui pra ti, agora tá óbvio, né? Tá aí uma provocação pra você pensar sobre isso, tá? Eu particularmente não acredito nada disso, tá? Eu não acredito em ideologia nenhuma, tá? Pra mim o fim vai ter fim na humanidade, mas o fim vai ser a volta do nosso Senhor Jesus Cristo que vai pegar e arrebatar todo mundo, né? E é isso aí, acabou. Valeu, falou, tchau. Vamos se unir ao Logos em um patamar melhor, né? Mas seguindo, Quando, quando ao aceleracionismo. Faltou um T aqui, ó. Quanto ao aceleracionismo de Nick Land, ele aparenta negar o historicismo, um fim último da humanidade, e acaba caindo no niilismo. O niilismo é um problema que será discutido em artigos futuros, não é hora de entrar nesse ponto agora. Né? Então, o Deleuze-Guattari tem uma premissa historicista. Precisamos superar o capitalismo e daí chegar no comunismo o mais rápido possível. Enquanto que o Nick Land ele vai negar o historicismo, a premissa historicista, e ele vai acabar tendo um comportamento nihilista, de você acelerar por acelerar, acelerar para ir para lugar nenhum, porque não há lugar para ir, né? É a ideia de você ir para lugar nenhum rapidamente. Né? Vamos rapidamente para lugar nenhum. Né? Seria o niilismo, né? 3. O aceleracionismo não consegue ordenar os desejos. Ponto. Há algo de verdadeiro na esquizoanálise de Deleuze e Guattari e no aceleracionismo? Talvez o insight de que a humanidade é movida pelos desejos humanos, que tudo pode ter vindo dos desejos humanos. Ponto. Entretanto, há um erro muito sutil nessa análise, que não é fácil de ver, mas que é óbvio quando é visto. É o seguinte detalhe, por eles ignorado. Né?
Nem todo desejo é um bom desejo. Existem desejos ruins. De fato, o ser humano, ele é um... O Deleuze e Guattari e o Nick Land, eles podem estar certos em ver o ser humano como um ser desejante, tá? Só que eles não conseguem ver que existem desejos bons e desejos ruins, que há uma concepção ética que rege o desejo humano, né? Um desejo para ser bom precisa estar ordenado, precisa estar direcionado, alinhado à retidão moral cuja fonte é Deus. Ponto. Um exemplo prático é a questão do pecado da gula. Se alimentar é um desejo humano que todos temos todos os dias. Você pode direcionar esse desejo de um modo adequado ou direcionar ele para um modo inadequado. Se você direcionar de um modo adequado, você terá, de um modo geral, saúde por muitos anos, o que é um bem, né? Então, tu ordenou o desejo e você gerou um bem. Mas se você direcionar de um modo inadequado, isso causará um prejuízo ao seu organismo, o que é um mal, né? Então, o bem e o mal, ele vem de um ordenamento do desejo humano, tá? Se você não ordenar bem o teu desejo por alimentação, você vai engordar e vai ter problema e vai morrer, tá? Agora, se você ordenar o seu desejo por alimentação, você vai ter uma vida saudável. Isso de um modo geral. Eu sei que vai vir o cara que vai dizer, não, mas eu sou gordo, eu sou saudável. Eu sei que vai vir o cara que vai dizer que, nem todo magro é saudável, porque tem magro que não é saudável, e pipipi. Que daí é o quê? É o brasileirinho safado querendo pegar uma exceção para invalidar uma regra, cara. E daí tu tem que vir e explicar pro brasileiro, cara, que tu tá falando num termo geral, que do modo geral, porque não sei o que, cara. Cara, tem que explicar tudo, bicho. Tem que explicar tudo, cara. Tem que explicar tudo, bicho. Bom, enfim, esse aqui é uma pintura, tá? Isso aqui é uma pintura em formato de disco. Se não me engano, ela é uma pintura. É uma pintura do medieval, tá? Que ela era de um formato de disco em cima de uma mesa, tá? Representando os pecados, né? E aqui tem o pecado da gula. Diz aqui embaixo gula, bem pequeno, acho que tu não vai conseguir ver. Que é um cara gordão comendo e tal, né? Então, o que é um pecado? Um pecado é um não ordenamento do desejo, né? E esse é o ponto que eu tô querendo chamar a atenção. Eles estão certos em dizer que o ser humano é um ser que deseja. A concepção antropológica de você ver o ser humano como um ser que deseja, ela é boa, né? Porque não é que ela é boa, ela está descrevendo corretamente o ser humano. O ser humano deseja, né? Mas nem todos desejam um bom desejo. E é isso que faltou na teoria deles. Por isso está errado. Então, essa é uma crítica que eu tenho à questão do desejar por desejar, né? Do desejo humano, né? Vamos seguir aqui, ó. A mesma coisa vale para uma sociedade. Uma sociedade que ordene seus desejos tende a prosperar e viver bem, enquanto que uma sociedade com desejos desordenados tende ao mal. Aqui agora eu não sei se o mal com U ou com L aqui. Lá em cima eu botei com L. Não sei, cara. Depois eu dou uma olhada nisso aí. Vamos lá. Roubos, assassinatos, estupros. Tudo é fruto de desejos desordenados. Então o mal social ele é fruto de um desejo desordenado. Mas por que Deleuze, Guattari e Nick Land não reconhecem o papel importante da ataraxia na ética humana? Ataraxia seria a negação do desejo, né? O controle do desejo, né? Cabe talvez especular. Deleuze e Guattari, talvez por considerarem o asceticismo como algo cristão, né? E por isso, asceticismo também é aquela coisa da moralidade ascética lá, que era criticada pelo Nietzsche na Genealogia da Moral, parte 3, né? Do ideal ascético, né? Que é você negar o prazer, né? Você negar, muitas vezes, aquilo que ele chamaria de vontade de vida, né? Então, o que é você se alimentar? É vontade de vida, é vontade de adquirir caloria, entendeu? O asceta, ele nega a vida, tá? Em nome de um bem, tá? Isso seria um ideal ascético, né? Que é uma coisa fundamentalmente cristã que o Nietzsche detestava isso, né? Que ele achava uma negação da vida e tal, né? Só que o problema de você não ser um asceta é que você vai gerar um próprio mal, porque tu vai ter só o desejo pelo desejo, você não vai ter um desejo ordenado, entendeu? Esse é o ponto, né? De fato, o cara que ele não é asceta,
ele vai desejar e vai se alimentar um monte, entendeu? E vai comer, vai se alimentar e não sei o que, vai. Só que aquilo ali vai causar um mal para ele lá na frente, né? Então a falta de controle ela vai gerar um mal, enquanto que o controle ela vai gerar um bem. Tá? O asceticismo cristão é algo importante, a ataraxia estoica é algo importante, né? Deleuze e Guattari talvez por considerar o asceticismo como algo cristão e por isso algo que não deve ser levado a sério. Já Nick Land, por outro lado, parece não considerar o asceticismo por ter uma forte tendência nihilista, né? Então você não deve parar o desejo porque senão você vai parar o capitalismo, né? E não sei, isso há uma diferença ali entre o Nick Land e o Deleuze e o Guattari. De qualquer modo, não precisamos do aceleracionismo. Isso porque tanto na versão de Deleuze e Guattari, quanto na versão de Nick Land, nada de bom pode vir daí, pois são sistemas que não levam em conta a necessidade do ordenamento dos desejos para o bem viver. O desejo para eles é um fim em si mesmo, e não algo que possa ser negado em nome de um bem maior, né? Então, meio que não há uma concepção ética, tanto em Deleuze e Guattari quanto em Nick Land, né? Não há, por exemplo, essa é a minha crítica a eles, né? Não há um negar o desejo por um bom motivo, porque não há um bom motivo, né? O que acontece é que você vai simplesmente desejar e continuar desejando, né? E na visão do Deleuze e Guattari é utilitarista, né? Você vai desejar para terminar o capitalismo logo, né? E o Nick Land vai desejar porque o ser humano deseja, né? Para ir mais rápido para lugar nenhum, entendeu? Então, o que falta ali na ideia, na concepção antropológica do aceleracionismo é a concepção ética de que há boas coisas a serem desejadas e há coisas ruins a serem desejadas, né? Que o exemplo que eu dei ali, que é mais fácil, é a questão da gula, né? Então, aquele que consegue regrar o desejo em alimentação tende ao ter o bem viver. Aquele que não nega o desejo à alimentação, ele vai ter o prazer de se alimentar, mas ele vai dar um prejuízo lá na frente, ele não vai ter o bem viver. Então, o desejo humano, ele precisa ser ordenado, tá? E na minha concepção, você pode ordenar isso de vários modos, tá? Tem várias formas éticas para você ordenar o desejo, tá? Na minha opinião, a melhor forma ética é a forma cristã. Ah, não sou cristão, não gosto do cristianismo. Tudo bem. Você pode pegar o universalismo racionalista lá, kantiano também, né? Também, também dá para ordenar os desejos por ali, mas não é tão bom, tá? Por uma série de questões aí que talvez eu possa falar em outro episódio aqui, eu não vou entrar em Kant agora nesse momento, tá? Mas isso aqui é um grande problema, um grande erro do aceleracionismo. Tá? Ele só vê o desejo de um modo descolado de uma concepção ética. Tá? Além de uma série de outros problemas, né? Como o problema do historicismo, como o problema do niilismo, né? Como uma série de outros problemas. Né? 4. Vamos lá. Mais uma observação minha sobre aceleracionismo. O aceleracionismo é a esperança de um final feliz. Tanto no caso de Deleuze e Guattari, quanto no caso de Nick Land, o aceleracionismo existe talvez uma esperança de um final feliz. Existe como, vírgula, talvez, uma esperança de um final feliz. No caso de Deleuze e Guattari, o final feliz do aceleracionismo é o fim inevitável do capitalismo, de uma maneira rápida. Então, o final feliz em Deleuze e Guattari é a superação do capitalismo, né? Você acelera as, entre aspas, contradições para que elas derrubem o regime mais rápido e esse regime seja superado pelo regime bom, que é o comunismo. Tá? Não digo nem bom nem mal, o regime necessário, né, na visão deles, que é o comunismo, que é o historicismo comunista. Né? Já no caso de Nick Land, a aceleração ruma o nada, né, o nowhere fast, e é vista como uma consequência lógica do ser humano. Por trás dessa ideia de Nick Land está a pressuposição filosófica de que seguir a lógica do ser humano é algo bom, desejável. Em muitos casos, Nick Land parece desejar acelerar até que se alcance a velocidade de escape.
Velocidade de escape é quando um foguete acelera tanto que chega em um ponto que ele sai da órbita que ele está. É uma fuga do campo gravitacional de um planeta. No caso de Nick Land, o objetivo parece ser acelerar até que o humano escape da sua humanidade, que seja substituído pela técnica. É por isso que há talvez um quê de transhumanismo dentro do niilismo de Nick Land, né? Aí temos o otimismo de Nick Land. Você acelera por acelerar até que chega um ponto que o homem deixa de existir e passa a dar lugar para a técnica. Em muitos textos de Land aparece esse aspecto tecnofílico, né? Esse aspecto tecnofílico ele está presente em alguns setores da direita brasileira, talvez eu comente mais sobre isso no futuro, né? Mas é a ideia de que a solução para os problemas se dá através do avanço da técnica, tá? Então a solução não é o humano, não é o homem mais, a solução é a técnica, né? Infelizmente, tanto. E também assim, o otimismo também do Nick Land, ele tá, tipo, ele não é totalmente niilista porque ele acha o desejo humano algo a ser seguido. Você achar que o desejo humano é algo a ser seguido, sem uma concepção ética, talvez por si só seja uma concepção ética, que é a concepção ética de um patamar superior, né? Seria você julgar as concepções éticas de um patamar inferior como algo que não é bom. Então você não submete o desejo às éticas, mas você submete ao desejo à ética de não ter ética, né? Que é o negócio do niilismo, né? E daí a gente entra naquele dilema do cético e tal, né? Então, não há um total niilismo. Ele vê o capitalismo ali e o desejo humano como algo, como uma característica e que deva ser seguido. Esse que deva ser seguido, ele tem uma concepção ética bem, bem sutil por trás, né? Que tu tem que ser um filósofo para ver, tá? Mas vamos seguir aqui, ó. Infelizmente, tanto para Deleuze e Guattari quanto para Nick Land, não é possível escapar da condição humana. Não é possível curar a humanidade de si mesma através da implementação do comunismo e também não é possível fugir de si mesmo acelerando sem parar. Ambos projetos são falhos. Tá? Ponto. Ponto 4. Considerações finais. Quanto tempo tá esse artigo aqui? Tá meio grande esse artigo, viu? Mas é que esse é um artigo mais filosófico, né? É um artigo mais... Que nem eu falei, ele tem muito mais o que ser falado do que, por exemplo, o Curtis Yarvin, Bronze Age Pervert, né? Considerações finais. Ao dirigir um carro, basta acelerar? Interrogação. Talvez um bom argumento final contra o aceleracionismo é a metáfora do carro viajando. Ela segue mais ou menos do seguinte modo. Imagine uma civilização como um carro andando em uma estrada. O foco do carro é se manter acelerando sempre? Interrogação. Evidentemente que não. Existem inúmeras outras prioridades para os condutores do carro. Pense sobre o que é dirigir um carro. Um carro precisa constantemente se manter na pista, o que implica reduzir velocidade para fazer curvas. Um carro precisa constantemente ter combustível, o que implica ter que parar o carro para abastecer. Um carro precisa de manutenções nas peças, o que também vai implicar em parar o carro. Um carro precisa de alguém que saiba dirigir e que essa pessoa tenha um destino. Entende que não é só acelerar? Ademais, não tem como um carro dirigir para um lugar impossível, que é o comunismo. E também não tem como dirigir só acelerando sem rumo, que é o niilismo. A própria ideia da palavra dirigir vem de ter uma direção, tá? É a mesma origem da palavra. Essa direção, esse destino, é algo real, que não utópico nem nihilista. Então não basta só acelerar. Civilizações que progridem ao longo da história progridem devagar e sempre, buscando um lugar real, acelerando quando possível e desacelerando quando não é possível acelerar mais. A regra de acelerar em Deleuze e Guattari é sobre chegar rápido em um lugar impossível de ser alcançado, enquanto que para Nick Land, acelerar é sobre chegar em lugar nenhum. Ambas as formas de pensar não interessam ao Brasil. O Brasil precisa de um direcionamento real, ou seja, o Brasil não precisa de um destino utópico e nem
um niilismo que vai acabar destruindo a sociedade. Ponto. Portanto, nós não precisamos de aceleracionismo e recomenda-se rejeitar esse tipo de ideia. Tá? Essa é a minha posição sobre aceleracionismo. Então, não sei se tu entendeu o negócio do carro, né? Então, o dirigir um carro implica em você desacelerar, em você ter um lugar para ir, em você muitas vezes parar o carro para fazer uma substituição, uma peça, botar combustível, entendeu? Dirigir um carro não é só acelerar o carro. Tá? O acelerar ele é importante para você não perder muito tempo, tá? Mas somente a aceleração você não vai conseguir se manter na estrada. Vai chegar numa curva, você vai tentar fazer a curva, você vai sair pela tangente. Que daí que eu falei que é a velocidade de escape ali do Nick Land, né? Da negação da humanidade através da aceleração da técnica, né? É nesse sentido, né? Seguindo, existe algo de cínico no aceleracionismo? Com reflexão final, cabe um insight. Seria o aceleracionismo uma forma de cinismo contemporâneo? Esse é um outro pensamento meu sobre o aceleracionismo. Será que os historiadores do futuro olharão para o aceleracionismo e o classificarão como uma forma de cinismo? De um certo modo, parece haver no aceleracionismo algo de cínico. Para um aceleracionista, assim como o cínico, a limitação da vontade humana parece ser algo não desejável. Essa visão de mundo é reforçada por Nietzsche em sua crítica aos ideais ascéticos na Genealogia da Moral, parte 3. Já comentei isso, não vou me alongar nisso. Né? Os cínicos pregavam que o humano tivesse como modelo ético um cão. É precisamente daí que vem a palavra cínico, que vem de kínico, kínikos, né? Que significa canino. Né? Então, caso você não saiba de onde é que vem a palavra cínico, ela vem do grego kínikos, que significa canino. Né? Um cão tem uma vida simples, sem posse. Um cão não tem vergonha. Né? Um cão, essa é a controvérsia, que tem uns cão que tem uns vídeos de uns cão meio envergonhado, né? Então, assim, ó, um cão tem uma vida simples, sem posse. Um cão não tem vergonha. Um cão age seguindo sua natureza canina. Um cão não se importa com a opinião alheia. O cão, ele vive a vida dele sem concepções éticas, baseado unicamente na sua natureza desejante, que é uma natureza de ser um cachorro, tá? Isto é um cachorro, tá? Então, por isso que o cinismo, ele pregava muito a vida de um cão, de você expressar o seu desejo e viver o seu desejo, tá? Isso aqui é uma pintura retratando o filósofo Diógenes, que vivia num barril, né? Que é a inspiração para o Chaves, né? Jean-Léon Gérôme, Diógenes, uma pintura de 1860, né? Então a Dog Pill ali já estava lá na época do Cínico. O Cínico foi o primeiro Dog Pill. O primeiro Dog Pill foi o Cínico, né? Vamos seguir, ó. Os cínicos eram contra convenções morais artificiais e por isso se masturbavam e defecavam em público quando desejavam. Tá? Isso aqui eu achava que isso era zoeira, loucura, tá? Mas parece que há comprovações históricas de relatos históricos de que o cínico se masturbava e defecava em público. Tá? Porque o que é se masturbar e defecar em público? É você expressar o seu desejo sem impedimento, entendeu? É um negócio molecular, é tipo como se fosse uma esquizoanálise, entendeu? Tu tá com vontade de se masturbar, você se masturba em público, não, você não vai pra casa, entendeu? Você vai ali na hora, entendeu? Quer defecar? Defeca na hora, entendeu? O teu desejo, ele é quase como se fosse o teu chefe, que nem um cachorro, né? O cachorro, ele defeca em público, né? O cachorro, ele não se masturba, mas ele vai na perna das pessoas e fica movimentando o quadril em público, sem vergonha nenhuma, entendeu? Então, o cachorro, ele é a manifestação do desejo, né? Já o aceleracionista vê o desejo humano como algo que não deve ser controlado. Deleuze e Guattari não desejam o controle do desejo, pois ele, se acentuado, levará ao fim do capitalismo.
E Land não deseja o controle do desejo, pois para ele o desejo é o que caracteriza o ser humano, né? Que é essa antropologia do desejo maquínico, né? Que ele tem, né? Existem muitos aceleracionistas grandes. Existem em muitos aceleracionistas grandes níveis de degeneração moral, racionalmente justificada pela base teórica aceleracionista. De um certo modo, parece haver um paralelo entre o cinismo e o aceleracionismo no que concerne à questão dos desejos humanos. Quanto à nossa opinião, os desejos devem ser controlados, pois não são os desejos que caracterizam o ser humano, mas sim sua capacidade de pensar sobre eles e negá-los, quando for o certo a ser feito. Esse certo a ser feito existe, né, no sentido de um realismo moral, e é estar em acordo com a vontade de Deus. Ou seja, não é a vontade humana que deve ditar o agir humano, mas sim a vontade de Deus. Para nós, a ideia de viver sem regrar desejos não é uma vida correta. É uma vida humana que todos os dias condena pessoas ao sofrimento e ao inferno. Mas esse é assunto para outro episódio futuro. Até a próxima. Tchau. Terminou o artigo. Né? Então, assim, terminamos aqui fazendo um paralelo entre aceleracionismo e a escola cínica, entre os desejos humanos não controlados, né? Você desejar por desejar. Tá bom? Então, esse foi o artigo sobre o aceleracionismo, tá? Isso aqui não é uma ideia boa, tá? Para o Brasil, tá? Isso aqui eu não recomendo. Essa é a minha opinião de filósofo sobre isso, tá? Isso aqui não é bom, tá? Não é bom para você viver de um modo com os desejos não controlados, tá? Não é bom para o Brasil também, tá? E tem muita gente que tenta trazer isso de aceleracionismo para o Brasil. Em um primeiro momento, isso aí veio na esquerda, né, através da USP, né? E agora isso aí está entrando na direita brasileira, principalmente nessa direita que fica importando coisa dos Estados Unidos, tá? Que é uma direita que tem um pensamento ali mais tecnofílico, tá? A gente tem aí principalmente o pessoal mais jovem, né? Porque o jovem ele acha uma boa ideia, por quê? Porque ele não leu, porque ele não sabe, entendeu? O jovem ele vai achar o aceleracionismo, ele vai inventar um aceleracionismo de direita, entendeu? Só que ele não entendeu que o aceleracionismo ele não é de direita. O aceleracionismo ele surge como uma citação do Deleuze e Guattari sobre a filosofia do Nietzsche, que era nihilista, né? E o Deleuze e o Guattari vão ver o aceleracionismo como um fenômeno de esquerda, historicista, né? Uma visão historicista de mundo. E daí no Nick Land ele vai adquirir um contorno nihilista, ele vai voltar ao Nietzsche, entendeu? O Nick Land ele tem um aceleracionismo muito próximo do nihilismo, tá bom? Então esse é o ponto, tá? É a minha opinião, tá? Sobre aceleracionismo, eu acho que isso aí não é bom pro Brasil, tá? Você não deveria buscar ler esse tipo de coisa e esse meu vídeo, claro, eu não sou ninguém para dizer como é que você deve viver a sua vida, tá? Mas o que eu posso fazer é te dar um alerta e te explicar o que é aceleracionismo. Parece uma ideia boa em um primeiro momento, tá? Para muita gente, mas no fim das contas ele é uma forma ou uma forma de esquerdismo ou uma forma de progressismo nihilista, tá? Então não é uma ideia de direita, tá? Ser aceleracionista não é ser de direita, tá bom? A não ser que você acredite que ser de direita é ser favorável ao capitalismo, mas daí você está tendo uma concepção de ser de direita como uma concepção marxista, tá? Você está com uma análise marxista por trás da tua base teórica, né? E talvez você não tenha visto isso, então eu estou te falando agora. Então, a ideia de você ser de direita como ser capitalista, ela tem uma base marxista, tá? Ser de direita é uma outra coisa, que outra coisa é essa? A gente vai falar no futuro, pois esse vídeo já está imensamente longo, muito mais longo que eu deveria, tá bom? Então um abraço pra você, fique bem, até a próxima. Deixa um like no artigo, cara, dá trabalho pra fazer isso aqui, bicho, tá? Dá trabalho, deixa um like aí no artigo, cara, tá? Então tá, valeu, falou, tamo junto, até a próxima e tchau.